Olá, boa noite. Jesus dos Kardecianos, o Instagram e nosso canal também do YouTube, Jesus dos Kardecianos. Edno Queiroz, Taperoá, Bahia, mais uma noite de estudos. Hoje com o tema mediunidade. O que é a mediunidade e quais são os tipos de mediunidade? Vamos ter como parceria nosso facilitador, Magno Barnabé, que estamos aguardando ele chegar, fazer parte do nosso grupo e que sejam todos bem-vindos para mais esta noite, onde estudar a doutrina espírita é fascinante, é interessantíssimo cada vez mais. Seja bem-vindo, Magno. Vamos entrar. Você faz o convite. Vamos lá. Para darmos início ao nosso estudo da noite. Na verdade, o mês de setembro vamos dedicar ao fenômeno mediúnico, à mediunidade, tá? E aliado a isso, claro, ao mês amarelo, setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Vamos aliar uma coisa à outra. Hoje a temática é justamente mediunidade. O que é a mediunidade e quais são os seus tipos? Magno está entrando. Vamos dividir a tela. Ok. Seja bem-vindo mais uma vez. E boa noite. Sempre repetindo, a saudade é muito grande. É, muito grande mesmo, né? Hoje vamos falar um tema muito interessante, que é a questão da mediunidade, né? O que é mediunidade, quais são os tipos. E lembro os nossos trabalhos na Casa Espírita, não é? No Centro Espírita Allan Kardec, Valença, Bahia. Enfim, com certeza. E me lembra um dos seus mestres, Carlos Bernardo Loureiro. Loureiro. Fui longe agora, não foi? Foi. Com certeza. Pois é. Me lembro bem dele. Mas vamos lá, meu irmão. Estamos à sua disposição. Pois é, o nosso tema hoje é mediunidade, né, e os tipos de médium, né? Os tipos de mediunidade, não é isso? Correto, perfeito. O que seria mediunidade, né? A gente começar já dizendo o que é mediunidade. Mediunidade é uma faculdade, né? Sim. Que certas pessoas possuem, né? E que essa mediunidade que certas pessoas têm de entrar ostensivamente em comunicação com os espíritos e de transmitir mensagens deste fora do campo pessoal. Essa é uma ideia, né? Até muito interessante, que a mediunidade já diz o que é, né? Ser médium é estar à disposição dos espíritos encarnados ou desencarnados, ou melhor dizendo, dos desencarnados, mas também dos encarnados, porque nós, mesmo encarnados, podemos nos comunicar. Não é? Perfeito. Não é uma coisa só de estar em ligação com os espíritos, mas existe a comunicação entre encarnado para encarnado. E a gente vai ver mais adiante quando a gente estiver falando sobre os tipos de mediunidade, né? É só um parêntese, licença, me perdoe. É interessantíssimo você tocar nesse assunto, porque nem todos entendem essa questão da comunicação inter-vivos, né? Que não deixa de ser um fenômeno mediúnico. É isso. E ele diz assim, que essa comunicação, né, essa mensagem está fora do campo pessoal.
Ou seja, para que a comunicação se estabeleça entre nós, médios, e os espíritos, essa mensagem, nós temos que ser o intérprete, né, desses mensageiros que se aproximam de nós, em razão, muitas vezes, da nossa conduta, né, porque a comunicação entre os espíritos tem muito a ver, a qualidade da comunicação, com a questão moral do espírito, né? Isso é muito importante a gente ter essa consciência, né? E muitas vezes a mediunidade, para ela ser concretizada, né? Como ela acontece muitas vezes no campo do corpo físico, né? A mediunidade é inerente à matéria, não é algo do espírito. O espírito, ele vem para, quando exercitar a sua mediunidade aqui como serviço, ele tem que estar antes preparado para isso. O perispírito dele foi preparado principalmente na mediunidade chamada tarefa, aquela que ele vem com aquele compromisso de exercitar a mediunidade em razão de uma conduta anterior ruim que vem para se restabelecer, para trabalhar através da mediunidade e melhorar, assim, o seu comportamento, a sua vida como um todo, né? É a reciclagem, né? É aquele que veio para se melhorar de uma forma geral, né? Então, a gente chama aquele da mediunidade de tarefa compulsória, vem com a obrigação de servir. Apesar de que... E esse é um tipo de mediunidade que já começa com determinados até desequilíbrios, né? Muito sofrimento, muitas vezes, porque é inerente à condição daquele médium. Ele está precisando de passar por aquilo. Agora, tem a mediunidade, ela é natural e ela é facultativa, né? A natural é aquele dom que o indivíduo traz consigo, né? E às vezes ela se apresenta naturalmente, sem precisar de estudo anterior, de passar por desenvolvimentos, né? Ele já tem um dom natural que se apresenta espontaneamente. Correto. Entendeu? Então, por exemplo, um vidente, às vezes, quando ele já tem esse dom natural, não é bom que a gente vá tentar, né, desenvolver aquele dom que ele já trouxe natural. Deixa seguir naturalmente. Deixa que o tempo vai se encarregar de aperfeiçoar, de melhorar, da observação, disciplinar, etc. Para ele compreender até aquela... Mas não é preciso de passar por caminhos de desenvolvimento, de trabalhar aquele indivíduo, não, para inteligência melhor, tal. Mas tem aqueles que é necessário passar por um processo de educação da mediunidade. Ô Magno, licença, são aquelas reuniões que a gente chama de desenvolvimento mediúnico. É essas, né? E geralmente tem médios que nem precisa passar por isso. Por esse tipo de... Porque o dom dele já vem naturalmente. É a chamada mediunidade natural. Que ela está em todo tipo de mediunidade. Eu dei o exemplo da na psicofonia, na psicografia,
né? Ou escrita mediúnica, né? No médio audiente, né? No psicômetra e outros tipos de mediunidade que acontece naturalmente, né? Então, nós temos Posso, essa... licença, posso fazer uma observação? Que Pode, muitos dos fenômenos, o médium por si só nem sabe que nem ele está sabe sendo instrumento dos espíritos. que ele está produzindo fenômenos, está acontecendo, mas ele não sabe que ele é o autor. Isso aí muito acontece nos fenômenos de efeito físico, Perfeito. não é? Nem tanto nos fenômenos de efeito inteligente, que é os dois grandes vieses, né, da mediunidade, que é de efeitos físicos e efeitos inteligentes. Não é isso? Excelente. Então, esses dois ramos maiores, né, vão se subdividir em outros menores, mas que têm a ver com um ou com outro. Claro. E às vezes tem atividades mediúnicas que eles se relacionam tanto no grupo de efeitos físicos como de efeitos inteligentes. Não é? E a gente vai ver isso na hora que a gente estudar especificamente cada tipo de mediunidade em particular. É que a gente vai entender melhor como isso ocorre, né? Então, é um trabalho que às vezes a gente tem que entender através do estudo, através do acompanhamento, né? Para que a gente perceba, né, as nuances que há entre um e outro tipo de mediunidade. Então, por exemplo, se você vê o sonambulismo ela está entre o campo do efeito físico, porque é uma das mediunidades que é inerente ao médium, particularmente falando. É chamada até uma comunicação anímica, porque é uma ação do próprio espírito encarnado, E de uma forma natural. natural. Mas, em algum momento, pode haver uma ação de um espírito, ajudar aquele médium a uma realidade, uma situação. Então, vai ter o quê? A parte física, não é? Do efeito físico, mas tem também o efeito intelectual, porque tem uma ação de um espírito que está ali trazendo uma informação, uma orientação. Então, veja a dinâmica, né, da mediunidade. É muito complexo até, às vezes, a gente determinar em que caminho, né, nós tomarmos em cada situação. Eu tenho É, aqui um... Hein? o que eu acho que, na verdade, em um futuro não muito longínquo, todas as mediunidades vão convergir para o efeito intelectual, tá? É, Vamos dizer, pela sensibilidade, inclusive intuitiva. Isso já vem do aperfeiçoamento natural do processo mediúnico. Nessa transição planetária, como a gente chama. com certeza. Então, nós vemos assim, a mediunidade natural, né, é a faculdade que se desenvolveu espontaneamente na pessoa segundo o seu nível evolutivo. Quanto mais evoluído o espírito, né, ele tem esse dom com maior facilidade. E reflete a sua capacidade e sintonia. É uma conquista pessoal, independe de desenvolvimento. Independe de desenvolvimento. É aquele que a gente fala do desenvolvimento com as reuniões mediúnicas, né? Que você citou aí há pouco, né? Da gente ir para os centros, né? Estudar, etc. A mediunidade tarefa é a que vemos
em ação é uma faculdade concedida a espíritos seriamente endividados, como percursor da misericórdia divina, como recurso da misericórdia divina, para ajudá-los a superar seus erros e apressar o seu progresso. Então, o que é que a gente está fazendo, às vezes, no centro espírita, quanto médios? Trabalhando para cumprir, apressar, né, o nosso progresso. Quando nós nos dedicamos a essa tarefa. Ô Magno, eu peço licença que surgiu uma pergunta de Meirelles. O seguinte, qual a opinião de vocês quanto ao limite imposto pelo médium durante uma comunicação? Vocês que o médium comunicante deve filtrar o conteúdo da mensagem? Quanto ao limite imposto, eu não sei se ele diz limite de quantas comunicações o médium deve dar. Pois Isso é. depende. Isso, ao meu ver, depende muito, não é? Muito relativo, né? Da saúde física do médium, se o médium tem um bom estado físico, não impede muito de você dar 2, 3 ou até 4 comunicações, depende muito da necessidade. O desprendimento de energia, desculpe. E do médium também, né? Sim. E tem vocês que médium como deve filtrar o conteúdo da mensagem, depende também. Eu acho que isso é um processo que vai depender da qualidade do médium. Não é isso? O médium tem, quando o médium ele está devidamente treinado, preparado, ele pode, naturalmente, conduzir bem e filtrar algumas mensagens que não são importantes de serem reveladas. Não é? Me perdoe. Não são importantes. É a questão do doutrinador. A sensibilidade do doutrinador, inclusive de como envolve a reunião, né? E a entidade que está se manifestando. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Para não se perder a disciplina da reunião. Com certeza. Essa é a minha visão, não é? Perfeito. Minha visão. Então, a gente tem que aprender a trabalhar, a filtrar aquilo que não é importante, deixa para lá, e colocar apenas aquilo que é importante naquele processo, naquele momento. Por isso que toda a mensagem, porque o médium, ele tem a obrigação de colocar, né, a sua participação. Porque tudo passa pelo seu cérebro. Filtrar. Ele filtra. Aí a pessoa diz assim, mas eu sou um médium inconsciente. O médium inconsciente é aquele que não sabe que é médium. O médium natural, que nunca soube nada do que é médium, ele produz o fenômeno, mas não sabe que é ele que está produzindo. Esse que chama médium inconsciente. Mas não existe o médium inconsciente. Todos nós percebemos a presença do Espírito, sentimos a qualidade do Espírito pela energia que ele passa para a gente, até quem é aquele Espírito que está se comunicando desde que a gente já tenha um contato constante com aquele Espírito. Então a gente já percebe. Já o conhece. Já o conhece. Então, esse é o caminho, é a gente aprender a lidar, a conhecer, né, a nossa capacidade, né, enquanto médium, e como os espíritos se aproximam, que tipo de mediunidade eu tenho. Não adianta você querer desenvolver diversos tipos de mediunidade. O importante é que você seja bom pelo menos em um
tipo de mediunidade. Eu Você só cumpre quero o seu papel. Eu só quero aproveitar, lhe pedindo mais uma vez licença, para falar sobre a necessidade do estudo e da frequência ao centro espírita, da casa espírita. Sem estudo não há, não há uma boa mediunidade, não há um bom médium. O médium, para ser bom, ele tem que estar preparado, tem que estudar. E não é ler apenas, não, é estudar as obras, pelo menos as obras básicas. Básicas. Perfeito. Isso que é importante. Né? O Aí livro vem a pergunta. todo médium tem que ler o livro dos médiuns. Sim. E aí vem a pergunta: e aqueles que têm dificuldade da leitura, frequentem as doutrinárias? Visitem a casa espírita? Procurem se incluir através das palestras? Não é verdade? Às vezes, tem pessoas que não têm o conhecimento, né, intelectual e são excelentes médiuns, disciplinados, né, e conseguem transmitir excelentes mensagens, porque às vezes são pessoas simples que têm uma conduta moral satisfatória e vivem realmente de forma simples e que conseguem estar em sintonia. O áudio desapareceu, Magno. Não está dando para ouvir. E agora? Magno? Oi. A gente está tendo algum probleminha que o áudio não chegou aqui. Mas não está chegando aqui. Eu estou ouvindo bem você. Oi? Eu não sei se o pessoal está ouvindo bem. Está todo mundo ouvindo ou só eu que não? Magno, vamos fazer um acordo? Você está me ouvindo? Estou. Então vamos fazer o seguinte: você sai e entra de novo, por favor, porque eu não tô conseguindo lhe ouvir. Vamos lá? Vamos esperar a Magno fazer o convite para retornar, para darmos continuidade ao estudo o que é mediunidade e os seus tipos, ou os fenômenos mediúnicos, nos Jesus Kardecianos, Instagram. Magno, por gentileza. Vamos reiniciar? Ok, vamos ver se a gente consegue agora. Quer dizer, que eu não estava ouvindo. Ouvindo agora? Agora. Okay. Legal, obrigado, Magno. Pois é, irmão. Então, vamos ver os tipos de mediunidade, que é em razão daqueles dois grandes, né? Mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de efeitos inteligentes, né? Até Sim. Que quando, no início do Espiritismo, né, e foi o que chamou mais atenção, foi já pelos fenômenos físicos. E foi muito importante esse fenômeno no início, logo, quando os espíritos começaram a se comunicarem com o mundo corporal. E encontrarem médios, né, natural. Foi desde as irmãs Fox, né? Aí veio os raps, né? As batidas, a energia daqueles médios que proporcionaram aquele movimento. Depois, nos salões lá na França, nas mesas girantes, para acontecer aqueles fenômenos, existiam médios ali que estavam fornecendo energia física, mesmo sem eu saber que eram médios, né? Deviam ser muitos médios naturais que estavam por ali fornecendo energia para que os espíritos pudessem fazer todos aqueles fenômenos que estavam ali. Então, o início mesmo
da doutrina e da própria Bíblia, tem tantos fenômenos, né, de efeito físico que muitos médios ali praticaram, o próprio Moisés, Jesus e outros discípulos de Jesus também participaram também e contribuíram para que muitos fenômenos ocorressem. Então, a mediunidade de efeito físico ela se subdivide, né, tem alguns outros, por exemplo, em ruídos, golpes, né, estrondos, arrastar de móveis e correntes, etc. Então, aqueles fenômenos mais primários, vamos dizer assim, né, mais ostensivo, com muita zoada. E são médios que produzem energia, a chamada ectoplasma, que os espíritos utilizam para fazerem esses movimentos, esses estardalhaços todos, para se fazerem notar, não é? A presença dele. Vozes, fala direta de um espírito por uma laringe ectoplasmática. Então, os espíritos utilizam o corpo do médium, não é? E às vezes essas vozes são, quando é voz direta, forma uma laringe ectoplasmática para que possa produzir o som e a gente vai ouvir aquela voz, né, como se estivesse num canto ou em outro, sem saber muitas vezes a origem de onde vem. É um tipo de fenômeno. Né? E sempre é provocado, tudo isso, pelo apoio de um médium. Tem que ter sempre um médium que está produzindo, está ajudando com a sua energia física, né, para que aquilo aconteça. Música transcendental do espaço, muitas vezes. Né? Instrumentos tocando sem contato humano. Né? São aquele som que a gente ouve sem saber de onde é que está vindo, né? E às vezes são a presença de alguns espíritos que estão ali produzindo aqueles fenômenos, com todo o poder que tem, né, de ação, e isso justamente com a ajuda e o apoio desses espíritos. Só um intervalo, só mais uma vez eu peço espaço, no sentido de é preciso que a gente acredite nisso tudo. É preciso que a gente, através, aí eu volto a frisar a importância do estudo e da vivência mediúnica, a gente possa acreditar na vivência, justamente, da comunicação, na existência da comunicação entre os mortos, desencarnados e os encarnados. Tá? Porque quem chega pela primeira vez e assiste um estudo desse virtual, às vezes parece até fantasioso, ou quem lê o André Luiz e tanta literatura espírita, mas, na verdade, são fenômenos simples. Não é verdade, Magno? Com certeza. Muito simples, né? Eu que já assisti a alguns, parece até simples, mas tem muita complexidade ali, né? Sim. Tem uma ação muito forte dos espíritos envolvidos naquele processo. Os espíritos que trabalham com um tipo de energia, né? Por isso que tem uma passagem... A preparação. Tem um capítulo no Livro dos Médiuns, o Laboratório do Mundo Invisível. Né? Excelente. Como os espíritos trabalham ali para que as coisas aconteçam, né? Para chegar ao nosso conhecimento, à nossa visão, né? E a nossa participação em conhecer, em ver e assistir esses eventos. Luzes, né? Globos, muitas vezes, né? Luminosos, centelhas, mãos luminosas, fachos. Então, muitas coisas que às vezes aparecem espontaneamente. E às vezes tem aqueles que conseguem ver, né?
E é uma coisa física, é uma coisa que acontece, não é a pessoa vê, por exemplo, como um vidente vê um espírito. Não, nós podemos ver, de repente, surgir um ponto luminoso, né? Um facho de luz, isso dentro de um contexto de uma necessidade, né? Ou seja, o fenômeno mediúnico ele ocorre porque ele tem um motivo para que Tem um ocorra. motivo, tem Não um é à motivo. toa, correto. Tudo tem um motivo, né? Eu acho que o fenômeno, os espíritos estão aí, eles agem em nossas vidas. Tem aquela pergunta 459, os espíritos se influenciam em nossas vidas? Ele responde sim, e muitas vezes são eles que vos dirigem, né? Dirigem. Eles estão aí ao nosso redor. E às vezes eles querem nos chamar a atenção. E a maneira que eles têm de chamar a atenção é provocando algum fenômeno, né? Mandando alguma mensagem. E às vezes ele vai usar dos meios que ele tiver. Não é isso? Se você Perfeito. estiver perdido num lugar e precisar mandar uma mensagem, se passar um avião, o que é que eu vou botar ali? Aí vai fazer um sinal internacional de socorro, não é? Para que alguém veja. E às vezes os espíritos eles têm os seus meios de chamar a nossa atenção. Registrar presente. Dizer até registrar presente. Se eu estou gostando, não estou gostando disso, eu estou presente, eu estou precisando de atenção sua, de sua prece. Você esqueceu de Isso aí. mim, né? Porque a gente diz assim, morreu, acabou, não quero nem saber. Mas aquele morreu e acabou, para aquele que entende isso, que age dessa forma, ele está desprezando aquele ser. E muitas vezes foi alguém íntimo, né? E ali ele está bem perto da gente. Ele não morreu, acabou, não está distante, ele está próximo. E quando ele não é lembrado, ele vem nos procurar. Esqueceu de mim? Não é? Ou até quando é o caso do inimigo, do passado, aquele a quem a gente fez mal. E hoje a gente diz assim, não, hoje eu sou bonzinho, porque eu sofro tanto, nunca fiz mal a ninguém. Se não fez nessa vida, fez no passado. Aí os nossos desafetos vêm buscar, cobrar. E aí? E aí a mediunidade, muitas vezes, tem esse objetivo da gente entender quem nós somos no passado e aprender a lidar, né? E até entender que nós deixamos os nossos desafetos no passado e precisamos nos reconciliar com eles, Existe uma história. melhorando a nossa postura mental, a nossa forma de ver a vida, o mundo, né? E aí é só a gente ir lá para o capítulo das obsessões, e aí a gente vai ver como isso funciona, né? Então a mediunidade ela tem um papel muito importante, né? Ela veio levantar a tampa do túmulo vazio e mostrar para todos nós a reencarnação, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade dos espíritos, né? E aí, Incessantemente. incessantemente. Isso é uma coisa, é uma conquista. Então você tem aqui fogos para, para a pirogenia, a eclosão de chamas aparentemente espontânea nas casas de assombração, de casas sem fonte material. Já viu dizer chamado aquele fogo fausto, né? O que é isso? Que a gente tem aquela ideia do fogo fausto, que tudo isso pode ser
uma ação espiritual. O fogo surgir de um lugar e você sem saber por quê, né? O que é que aconteceu? De onde surgiu aquele fogo? E às vezes é o espírito usa a energia do médium. Outro dia eu tive conhecimento até, mas já tem tempo isso. José Medrado é um médium de efeito físico. Trabalhava com materialização, pintura mediúnica, que é psicoptografia, né? E ele, em uma dessas reuniões, ele voltou para casa, ainda meio cheio de energia ainda, e de repente começou a surgir pontos de fogo na própria casa, né? E foi um sufoco para ele se livrar do problema, porque ainda tinha restos de energias, estava ali, e alguns espíritos que estavam querendo tirar a tranquilidade dele. Rapaz! Estava ali, né? Estava ali mostrando que estava presente, né? E fazendo com que aquela energia, aquele ponto ali virasse, né? Uma fogueirazinha, né? E isso é perigoso porque pode até causar um incêndio sério, a depender da situação, né? Porque a produção, na verdade, não deixa de ser real. Deixa de ser real, é real. E é um fogo que, a depender, pode causar um incêndio sério. Não é brincadeira, não é coisa séria. Temos movimentos, né? Que é a levitação, deslocamento de objeto, transporte. Sim. Transporte de objeto de um lugar para outro, né? De um lugar aberto para um lugar fechado, de um lugar fechado para um lugar aberto. Né? Tem a levitação e esse deslocamento de objeto de um lugar para outro. Então, isso é um tipo de fenômeno que ocorre também muito, né? Eu mesmo me lembro de um tipo de reunião dessa que um grupo fechado, numa sala, e de repente entra na sala cá de flores, ainda com orvalhos, né? Outra, flores, e depois essas flores estavam faltando numa floricultura perto. Quer dizer, os espíritos fizeram o transporte Transporte. Entendeu? O transporte e aporte, né? De um lado para o outro. Magno, mais uma pergunta para você, para a gente elucidar. Vamos lá. Você lê? Está lendo daí? A educação do comunicante e a sua frequência vibratória seleciona os espíritos que desejam se comunicar? Bom, isso depende muito também, não é? A educação mediúnica é importante para que você adquira uma boa frequência vibratória. Mas a frequência vibratória não tem nada a ver com a educação mediúnica, tem a ver com atitude, com comportamento, com sentimento. Não é? É você melhorar o seu padrão moral, ter atitudes edificantes, para que você tenha uma frequência vibratória melhor e se aproxime dos bons espíritos, daqueles que possam lhe trazer uma comunicação melhor, não é? De se ligar efetivamente, porque nós atraímos espíritos justamente pela nossa vibração vibratória. Quanto melhor a nossa vibração, melhor os espíritos que nós atraímos. Por isso, se você quer se comunicar com os bons espíritos, procure se comportar dignamente. Ser bom, fazer o bem, é isso que vai lhe aproximar dos bons. Só uma observação, Magno, é que ao nosso irmão Meirelles, a depender da reunião de desenvolvimento mediúnico, de desobsessão, ou uma reunião, de mediúnica em si, depende também da utilidade da permissão que se tem de determinadas entidades de se manifestarem. Com certeza. Nível mais baixo ou não.
É Não uma é outra verdade, Magno? questão. Uma questão é o exercício mediúnico normal, né? Aquele que você pratica constantemente, que você vai fazer o exercício no sentido de ajudar o seu próximo, de servir a uma causa, Perfeito. que você vai estar disponível a qualquer tipo de espírito que seja necessária aquela comunicação ali. Com todo o amparato espiritual da casa espírita. Com certeza. Não é? Isso é uma questão, né, já normal. Agora, uma outra questão é você, como médium, que tipo de espírito se aproxima de você? Eu vou me comunicar. Aí, assim, aí a questão, quanto melhor a nossa vibração, nós vamos, os semelhantes atrás semelhantes, não é isso? Então, eu vou me comportar bem para que eu possa estar preparado para receber espíritos de um nível melhor que se comunique comigo, não é? Senão eu vou começar a receber espíritos de todos os níveis, porque a minha conduta não é boa, então eu vou estar aí aberto pelo tipo de mediunidade. Se eu tiver uma mediunidade ostensiva, bem atuante, aonde eu chegar eu estou, né? Mesmo chamado médio Bob Esponja, né? Pegando tudo, assimilando tudo que eu encontrar pela frente. Aonde ele passa, ele leva. Aí a gente atrai, né? Tiago, grande Tiago, tá mandando um abraço pra gente, Magno. Aqui, primo Edinho, né? Que bom. E bom, seu Edinho Pedro. relembra alguns aninhos atrás. É isso, meu irmão. Então, vamos mais aqui. Tem mais escrituras, né? Médios de escritas, melhor dizendo. As escritas têm na pele, em ardósia, no papel, na parede, desenhos, pintura, que é psicoptografia, como eu falei, a pintura mediúnica, né? Então, os espíritos, os ardósia, a escrita, ela pode ser também a escrita através do médium, que é a psicografia, né? Ou a escrita mediúnica. E tem a escrita direta também, É. né? A pneumatografia, que é a escrita direta, o próprio espírito, você bota um papel numa gaveta, onde for, e quando você abre, está ali uma mensagem. Bota a caneta lá, o lápis, o que for, uma folha de papel ou mais, e quando você abre a gaveta, está aquela mensagem ali, né? E os espíritos podem escrever ali na ardósia, pode escrever na parede, onde eles Parede. quiserem. Onde quiser. Na pele, já teve casos, tem histórias de casos de pessoas que teve mensagens feitas na própria pele do médium. Tem casos assim relatados, pesquisadores, né? Então, são vários casos, né? As aparições de objetos, animais, pessoas materializadas. Aí Sim. temos muitos casos, né? Aí temos as materializações da casa de William Cook, do espírito Kate King, pela médium Florence Cook, Eusápia Paladino, foi um grande médium também de efeito físico, né? E tantos outros casos. Aqui no Brasil tinha uma chamada Ana Prado, o próprio José Medrado fez experiência nesse sentido, né? E são muitos, né? Que a gente for aqui citar, tem muitos casos, né? Então, nós temos aqui mudança de estado, interpenetração da matéria, desmaterialização, transfiguração, é o caso da transfiguração do Monte Tabor, né?
a famosa transfiguração do Monte Tabor. Jesus se transfigurou e de um lado apareceu Elias e Moisés, né? E os três conversaram. Então, há um caso bíblico que fala da transfiguração. Enrolamento de discos, alterações de pesos, frio no ambiente, calor, frio, calor, né? A mudança da temperatura, né? Operações, aí é no caso da cura, né? Operações com objeto, sem objeto, com anestesia, sem anestesia, fotografia no escuro, ozônio no ar e transporte também, né? Então, são vários, só nessa área aqui, de aparições, de mudanças de estado, né, da matéria, tem vários casos. E isso é uma ação, geralmente, é muito importante esses fenômenos, porque, imagine, todos eles dependem do indivíduo. Depende dos espíritos que estão ali, não é? Que não há uma ação só do médium, a não ser o caso do sonambulismo, que o médium ele age ele próprio espírito encarnado, por isso que é um fenômeno anímico, é uma ação do próprio espírito encarnado. Mas os outros casos, todos dependem do espírito, do encarnado, fornecendo a energia vital que os espíritos precisam para executarem toda essa tarefa, né? Como o caso que a gente falou aqui, do laboratório do mundo invisível, né? Como os espíritos movimentam a energia para que tudo isso possa acontecer e esses fenômenos serem produzidos. Magno, apenas uma observação, que só faltam 12 minutos para que 12? o Instagram encerre. 12, é rapidinho, o tempo passa voando. 12? Tá? 12 minutos só. Por incrível que pareça, a gente ficaria aqui a noite toda, o dia todo, a semana toda, né? Então, eu peço a você... Olha, eu ainda estou só na mediunidade de efeito físico. Pois é, repare só. Não entrei ainda na de efeitos inteligentes. Então, vamos fazer o seguinte. Tem que usar esses 10 minutos aí para fechar. Não, no dia 15, pela semana já é Carlinhos, Antônio Carlos, no dia 15 você está convocado desde já para retornar para o efeito inteligente. Tá? Os efeitos inteligentes. Tá Mas certo? dá para terminar, rapaz. É pouco. Eu já estou terminando aqui de efeitos físicos. Por exemplo, um outro efeito físico, gravação de vozes inaudíveis, né? São vozes vindas do espaço que se gravam em fitas magnéticas, as quais não são ouvidas pelos circunstantes, senão tocando as fitas. Palavras ou frases curtas em várias línguas, não raro misturadas na mesma sentença, com tonalidades baixa e timbre sepulcral, né? Então, são fitas que são gravadas e a gente não ouve o que está acontecendo. Só vai ouvir, saber o que ocorreu quando aquela fita é tocada, bota para tocar. Porque antigamente era o famoso cassete, né? Antigamente tinha o cassete, hoje já a tecnologia já está mais avançada, os espíritos têm que se atualizarem aí para que hoje geralmente vai ser diferente, não vai ser mais com as fitas, serão outras, né? Tem aquelas ainda tem aquela fotografia também, né? O efeito da quiligrafia, né? A foto da aura, que aparece a aura, né? Nossa aura, nós
seres humanos, como também dos animais, das plantas, não é? E mostra a extensão, não é? De cada aura, de cada indivíduo, e a extensão da aura de cada um. Quanto maior a extensão, melhor vibração está aquele indivíduo, né? Então, a quantidade de energia que ele tem, a qualidade da energia, de acordo com o que aparece. E a mediunidade de efeitos intelectuais, né? A lucidez, por exemplo. A lucidez, a clarividência, vidência, audiência, né? Psicometria, captação de estados mentais de desencarnados, inconscientes, pensamentos e emoções. Isso é estado de lucidez, né? Aí a parte do efeitos inteligentes. Que você no dia 15, tá? Dia 22 já temos também um facilitador, dia 8, dia 15. Aí a nossa amiga, que já estava também em dúvida se poderia ou não, a gente vai tentar mudar para o final do mês, porque o mês todo nós vamos dedicar o @Jesus Kardecianos ao estudo da mediunidade. E não vamos também deixar de falar sobre a questão, como eu disse no início, do mês Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. Tá, Magno? E também não deixa de ter uma correlação com a questão mediúnica. Importantíssimo. Então, assim, fica esse segundo momento, eu convoco você por livre e espontânea, não é? Pressão. Decisão, pressão, que você dia 15 retorne, tá? Já fica dia desde 15 é o dia de terça-feira. É porque às quartas-feiras, inclusive aproveito para fazer um convite, todas as quartas-feiras nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta aí, ó. Meninos, que bom. Gostaria que respondessem o seguinte: quando sentimos um cheiro forte de flores e rosas, significa a presença de espíritos? Magno, deixa eu só fazer um comentário rapidinho sobre essa pergunta, que eu, no início do desenvolvimento mediúnico, várias entidades, elas se apresentavam através do odor. Eu já falei até isso aqui, interessante. Tinha um que era ligado à fazenda, e quando eu sentia o cheiro de terra molhada, de fazenda, de estrume de animal, ele então se apresentava. Interessante isso, né? Mas a primeira sensação que eu tinha era justamente odor, olfato. Isso geralmente pode ser, né, a presença de um espírito, né? Eu digo sempre, quando eu digo pode, porque nada a gente pode afirmar Claro. Que é certeza, né? Porque às vezes a pessoa fica, poxa, sentir um cheirinho aqui, pode ser a presença do espírito. Não, não necessariamente. Mas tem alguns momentos, como o Edno citou esse caso, que os espíritos têm uma para que ele até identifique a sua presença, que seja identificado, ele tem alguns mecanismos que utiliza para isso, né? Para que a gente, olha, quem está chegando aqui é aquele espírito, pelo jeito, pela maneira de falar, e até produzindo determinados fenômenos que pode ser o cheiro, né, de uma essência, de rosas, de éter. Eu me lembro que eu assisti umas 2 palestras de Medrado e ao final, no momento da prece, aí senti aquele forte cheiro de éter, né? Era o ambiente todo impregnava de éter. Então, era o espírito que estava ali, utilizando a energia do médium. Ele era um médium de efeito físico, produzia aquela energia o suficiente, e os espíritos utilizavam para até ajudar as pessoas que estavam ali. O éter é utilizado para quê? Para fazer uma asepsia de algumas coisas e tal. E ele vinha e fazia isso naquele ambiente onde estavam as pessoas ali. Então, às vezes, a água fluidificada, não é? A gente fazer a imposição das mãos e ali vai acontecer, certo?
Ok. Sinto sempre cheiro de fortes flores. No dia que uma tia faleceu, senti nitidamente. Então, pode ser, sim, a presença de uma entidade ali, né, se Eu, fazendo presente naquele instante, e para que você possa buscar, né, até quem será essa entidade, o que é que ela está querendo. É nesse pois é. momento que a gente tem que, né, atinar, né, a nossa inteligência e procurar saber o que é que está acontecendo. Aguçar a sensibilidade. A sensibilidade da gente, né, para perceber. Por isso que todos nós somos médios, né? Todos nós somos médios, apesar que a mediunidade se caracteriza pelos fenômenos, né, ostensivos, mas todos nós somos médios, em potencial, porque todos Pensamos, nós, todos aqueles que sentem no grau qualquer a presença dos espíritos, é médio, né? pensamos, ligamos. Pronto. Ligamos, pronto. Oramos, ligamos. Ligamos, estamos aí. Resmungamos, ligamos. Pois é. Não é verdade? Magno, Com certeza. seja sempre bem-vindo. Mas eu Agradeço, começo e encerro dizendo uma saudade enorme, tá? De lhe eu dar um abraço. agradeço, eu agradeço a oportunidade, né? E já sabe, né? Coloco sempre à disposição. Tá, Espero dia que, 15. espero ter correspondido, né? Eu não sou doutor no assunto, mas a gente se esforça para fazer o melhor, né? Para Dia servir 15 a você, causa. dia, dia 15 você estará de volta falando sobre mediunidades e os efeitos intelectuais, tá certo? Já está Tá certo. convocado. Eu agradeço por você já ter aceito o convite. Sigam nosso Instagram, @Jesus dos Kardecianos. Temos também um canal no YouTube, Jesus dos Kardecianos. Sejam todos bem-vindos. E vamos estudar, gente. Vamos estudar, vamos multiplicar a doutrina espírita. Eu peço sempre isso. É importantíssimo, claro, além da nossa postura, além da nossa conduta, além da nossa mudança individual diária e a todo instante. E agora, com Ok, o irmão. encerramento, nosso irmão Magno Barnabé, por favor. Você quer que faça o quê? Prece de encerramento? É que manda. Meus irmãos, eu tenho que agradecer esse momento e que possamos agradecer a espiritualidade amiga que nos concede sempre essa oportunidade de estar envolvido nessa questão tão importante da vida, que é essa relação nossa com a espiritualidade, seja os bons espíritos, seja os espíritos que necessitam de amparo, de ajuda. E essa compreensão que nós devemos ter, que nesse mundo que nós estamos para servir. Por isso, temos que estar em condições de estar pronto para ajudar e servir aqueles que mais precisam. Então, que Jesus possa nos abençoar, que nos conceda uma noite de paz, de harmonia, muita compreensão e, acima de tudo, muita fé para enfrentar os momentos difíceis de nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos conceda dias melhores no futuro. Muita paz para todos. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo, gratidão sempre. E assim encerramos mais uma etapa da nossa jornada espírita e que com certeza vai atravessar todos os portal da eternidade. Então, só temos que agradecer. Magno, seja sempre bem-vindo e até o dia 15. Obrigado, meu irmão. Boa noite. Deus nos abençoe. A todos, fraternal abraço. Lembrança, minha irmã Diana e Lucas, meu sobrinho Lucas. Obrigado, darei sim, com certeza. A saudade de todos nós é grande. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Excelente noite. A todos nós.